Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thales e você está ouvindo o EnovaCast. O EnovaCast é o podcast oficial da EnovaOdonto, onde falamos um pouco sobre o universo da harmonização facial, empreendedorismo em saúde, mercado odontológico, dicas de livro e um pouco dos bastidores aqui da EnovaOdonto. Além do excelente conteúdo que vamos trazer para vocês, iremos receber convidados de altíssimo nível em todos os nossos episódios. Conheça mais a EnovaOdonto em nossos canais, no Instagram @EnovaOdonto e no canal do YouTube Harmonização Facial. Aproveite e se inscreva também no nosso feed aqui no Spotify. E o mais importante, compartilhe esse episódio com pelo menos um amigo. Se você pensar em alguém, em algum momento, em alguma história que a gente vai conversar aqui hoje, simplesmente encaminhe o episódio para essa pessoa. No episódio de hoje, nós vamos receber o amigo Eduardo Picanso, coordenador do projeto Dentista Empresário e idealizador do software Self Manager, uma das personalidades mais conhecidas do mercado odontológico, que possui um coração gigante. Eu sou o professor Thales Cardoso e dou as boas-vindas ao Picanso. Se apresenta para o pessoal, Picanso. Bom, com uma apresentação dessa, é um prazer estar aqui, Thales. Poder dividir um pouquinho da minha experiência, da minha história, e espero que essa história possa influenciar pessoas a terem uma trajetória melhor. Meu nome é Eduardo Picanso. Formado há 25 anos, espero que vocês não façam conta para ver a data do meu nascimento. E nesses 25 anos eu montei vários negócios, atendo como dentista até hoje e montei alguns projetos, como você bem falou, o projeto Dentista Empresário, que é um curso, uma mentoria, tem um software que é o Self Manager, que é uma ferramenta para melhorar a gestão das pessoas. Tenho 2 filhos, o Rafael e o Tiaguinho, e eu acho que a gente, na vida, quando a gente vai se apresentar, a gente começa a ter ideia de propósito. Você fala do coração gigante. Eu acho que a gente, quando coloca amor no que a gente faz, a coisa é facilitada. E espero que esse papo de hoje aqui possa ajudar pessoas a misturar os negócios que elas fazem com o amor, e aí tem uma vida plena. Essa é a ideia. E o Edu, de verdade, é uma das pessoas que eu conheço que tem uma das melhores vidas aqui nesse planeta Terra e uma das melhores vistas também na sua casa. Mora ali do lado da praia, tem uma linda vista, uma qualidade de vida, assim, elogiável. Acho que é o melhor adjetivo para a gente estar começando. E tem algum hobby, Edu? Alguma coisa a mais para te identificar, para te conhecer mais? Tem um hobby rosa, mas podia falar disso? Não, né? Cara, hobby tenho, assim, eu gosto muito de, o que a maioria gosta, né? Viajar. Eu gosto de lugares contemplativos. Então, normalmente minhas viagens estão associadas a praias ou montanhas ou local onde a natureza tem a sua grandiosidade e a gente possa contemplar isso. Então, normalmente eu tenho viagens como hobby, eu mergulho também, andei de kart durante 11 anos, jogo bola, tem 2 anos que eu não jogo, não sei quem vai assistir isso aqui, que ano vai ser assistido esse podcast, mas a gente está no meio de uma pandemia e então assim, eu parei de jogar bola tem uns 2, 3 anos, mas é um hobby, eu gosto. Só que e a gente, nesse papo aqui a gente é capaz de a gente bater papo sobre gestão de tempo, gestão estratégica de tempo, e a verdade verdadeira é que eu tive que escolher alocar meu tempo do futebol para outra coisa. Isso é uma coisa que pode ser interessante ao longo do papo, onde você aloca o seu tempo para não dar desculpa que você não tem tempo para fazer qualquer coisa. Sem dúvida, a gente vai falar muito aqui de ideias, o Edu vai pincelar um pouco sobre isso também. Essa questão do nosso tempo que a gente faz com ele é muito importante, né? A gente é resultado do que a gente faz com o nosso tempo, né? Às vezes as pessoas acordam muito tarde, sem motivação, sem estímulo e acabam deixando o tempo passar, né? Essa pandemia que o Edu acabou de falar, ela foi um dos momentos de toda a minha vida que eu mais evoluí, que eu mais aprendi novas habilidades. Eu busquei me desenvolver muito durante esse período e realmente hoje eu me sinto muito mais preparado para esse mercado. Edu, a gente vai falar um monte de histórias, vamos contar aqui muitos causos nossos do mercado odontológico, mas antes você já se apresentou e já falou aí do projeto Dentista Empresário. Conta pra gente como que surgiu o projeto Dentista Empresário. Cara, o Dentista Empresário, na verdade, ele foi um acaso, tá? Foi um acaso de pandemia. Porque o que acontece? Eu, desde 2003, eu ia falar 17, 18 anos, mas é melhor, como a gente não tem o tempo aqui, desde 2003, eu ministro cursos de gestão, marketing, finanças e principalmente precificação. E sempre foram cursos presenciais.
Com a pandemia, meu consultório foi a zero, fiquei 3 meses sem atender e os cursos presenciais pararam, por conta, obviamente, da pandemia. E aí, numa live, eu já faço lives há 2 anos, já tem uma live chamada Live 21, que era sempre 21 horas, nem sempre 21 minutos, porque eu sou 21, sou Rio de Janeiro, e aí que eu criei essa brincadeira do Live 21. E numa live, a galera que estava ali comigo interagindo, ela falou, cara, eu quero fazer teu curso. Eu falei, mas não tem. Se quiser, vamos fazer online? E a galera falou, cara, vamos. Vocês topam mesmo fazer online? E aí eu peguei o meu curso, que era presencial, de 2 dias inteiros. Isso é legal também falar. Era 2 dias inteiros. Por quê? Porque era no Rio de Janeiro. Ou Brasília, ou Belo Horizonte, qualquer lugar. Mas eram 2 dias. Então as pessoas viajavam e ficavam 2 dias no local. Quando eu fiz o curso online, falei, cara, eu posso dar essas 18, 20 horas de aula em 5 dias. Não precisa ficar 2 dias inteiros me ouvindo online. Chato demais, né? Eu falo palavrão aqui, mas não pode falar palavrão, que a gente tá num podcast, é NovaCast. Então, falei, chato demais. Então vou fazer esse curso à noite, que a pessoa pode trabalhar de manhã e assistir todo o conteúdo à noite, fracionado de segunda a sexta. O que aconteceu? A galera adorou o curso, mas aí eu tive alguns feedbacks. Falei assim, podia falar mais um pouco disso, mais um pouco daquilo, mais um pouco daquilo outro. E aí o dentista empresário, ele amadureceu e um curso de 20 horas virou um treinamento de 60 horas com 3 módulos de 20, separados em desconstrução, reconstrução e next level. Não, muito bacana. Explica pra gente um pouco mais o que é então esse projeto Dentista Empresário, o curso, o treinamento. Ele de fato transforma o profissional? Onde que ele atua? Você já falou aí de 3 módulos, mas explica um pouco mais. A ideia é eu trazer uma crença do dentista ao se formar que ele bastaria ser bom para ser bem sucedido, e a gente vai eliminar essa crença, que é essa crença que mais prejudica a todos da classe. O dentista empresário, ele visa que o profissional se instale no negócio dele com a visão de dono, não com a visão de dentista. Então a gente lá não fala de endo, de prótese, de pério, de dentística, de ROF, a gente não fala disso. A gente fala de como treinar a equipe, como motivar a equipe, por que você montou o consultório no lugar errado e é por isso que teu consultório não vinga. Então, as estratégias de qual modelo de negócio seguir. Então, o Desconstrução, ele tem 20 horas e a gente fala sobre o conceito do que é um negócio, a missão, o que é o negócio, o que é, para quem é, como eu vou entregar e por que eu faço o que eu faço. E sem isso você não tem como nem fazer marketing, porque o teu branding tem que ser em função da tua missão, dos teus valores, da tua visão de longo prazo. E a gente treina isso no Desconstrução. Mas contabilidade, jurídico, financeiro e precificação. Edu, enquanto você está falando aí, estou tendo vários insights aqui, estou lembrando de vários livros. Teve um que eu li, que era da Cristiane Correia. Ela escreveu um livro muito famoso, que é O Sonho Grande, que conta a história lá do Jorge Paulo Lemann, do Beto Sucupira e do Marcelo, né, do trio lá. Mas ela tem um outro livro que é a biografia do Abílio Diniz. E nesse livro do Abílio Diniz me fez lembrar quando você falou da localização do ponto. É até um pouco polêmico, mas o Abílio Diniz nesse livro, ele fala muito de como foi a construção ali do Grupo Pão de Açúcar, de várias coisas, né, movimentos que ele fez. E, por exemplo, um que eu lembrei aqui agora, a escada rolante, né? Ele foi num supermercado fora do Brasil e falou, não, a gente vai importar a escada rolante, aquela que você pega o carrinho embaixo e sobe com o carrinho lá, que lá otimiza muito para o mercado a questão de chegar no estacionamento, os produtos. Então, algumas estratégias, desde a disposição dos produtos, ele nunca viu assim como vou copiar a ideia, ele sempre via como um benchmark. O cara tá fazendo, tá dando certo, vamos incorporar. Eu não preciso criar a roda. Se a roda já foi inventada, eu posso importar ela. E às vezes a gente tem um pouco disso, né? De plagiar, medo de plagiar algumas coisas. A gente não deve nunca plagiar. Isso é bem importante deixar aí. Mas se inspirar no que os outros estão fazendo, tem muita coisa boa. Eu direto tô ali no Instagram, tô fazendo alguma coisa, eu vejo alguém falando, eu falo, nossa, que sacada boa. Dá para eu adaptar isso para o meu modelo de negócio. Mas por que eu lembrei do Abílio Diniz? Que tem uma parte desse livro que ele fala que é um dos mantras de quando ele começa ali o Pão de Açúcar, né? Isso hoje nem é tão forte, mas ele falava, ponto é tudo.
qualquer negócio sem um ponto bom, ele não vai para frente. Hoje não. Hoje eu acho que se o cara é muito, muito bom, se o profissional é muito, muito bom na internet, ele tem umas coisas, ele consegue levantar até alguns pontos complicados, difíceis. Mas para a grande maioria dos profissionais, dos negócios, um ponto ele faz muito sentido, sim. E, sei lá, tá numa avenida grande, não tem estacionamento, são alguns detalhes que eu acho bem importante, já veio como um insight aqui para mim enquanto você falava, Edu. Quer complementar alguma coisa antes da gente passar? Sim, a questão do ponto, o ponto bom, eu falo assim, ponto bom para quem? Esse é o ponto. Ponto bom para quem? Então, o ponto, ele tem que ser definido depois da sua estratégia de como você vai prestar o teu serviço, o porquê da existência do teu negócio e como o teu mercado compra. Então, de acordo com a escolha do mercado, se eu quero fazer um negócio para mulheres de classe alta, de 25 a 40 anos, o ponto é específico. Não vai ser numa avenida, não vai ser numa loja de rua. Então, a gente começa a já pensar como vai ser por fora e por dentro. Então, eu preciso definir isso antes do ponto. Então, assim, o ponto bom, aqui passa muita gente, aqui tem um ponto de ônibus. Pô, mas se toda clientela for AAA, o AAA, é horrível. Então, não é um ponto bom, é um ponto horrível. Então, de acordo com os critérios da tua estratégia, eu brinco, não tem aquele diagrama de Pareto, 80-20? Então, aqui eu vou lançar o diagrama de Picança, que é o 31-69. O 31-69 é o seguinte, é 31% de estratégia e 69% de esforço, 69% de execução. Não é para fazer um 69% com execução, não, tá, gente? É 69% de você botar energia para fazer a estratégia. O dentista, normalmente, ele trabalha de 8 da manhã às 10 da noite. Ele faz só a execução. Ele não tem pensamento estratégico do porquê ele está fazendo o que ele está fazendo. O porquê ele está cobrando quando ele está cobrando. Então, a estratégia, ela envolve o porquê. E aí, o ponto, tem todo um trabalho que a gente faz no dentista empresário para poder sedimentar bem isso na cabeça do dentista empresário. Às vezes, Edu, muita gente me pergunta, Dr. Tales, professor, é certo esse caminho que eu estou tomando? Eu falo assim, não existe um caminho certo. Existem muitos caminhos certos. Você tem que descobrir o seu. Você falou aí do ponto, falou da execução, de várias coisas. Às vezes eu vou estudar gestão, eu fui fazer curso nos últimos anos de gestão do altíssimo nível. Então você precisa de contratar um profissional para isso, você precisa ter métrica disso, daquilo, daquilo. E eu descobri que não. Eu descobri que eu preciso ter as métricas que realmente fazem sentido para o meu negócio. Porque eu ter métricas demais, não fazer nada com aquilo. Eu lembro que a gente tinha análise de SEO, de Google, de YouTube, um monte de informação, um monte mesmo, que demorava horas para entender aquilo e que na prática não me auxiliava na tomada de decisão. Eu falo isso em vários podcasts. Hoje a métrica mais importante da Enova, muito, muito mais importante do que faturamento, é NPS. Se os nossos clientes estão satisfeitos, são eles. E quando eles fazem a reclamação, qualquer reclamação que a gente recebe, é a oportunidade que a gente tem de melhorar os nossos serviços, produtos e entregar um produto e serviço ainda melhor. Então a gente ganha da concorrência quando os nossos clientes reclamam, quando a gente tem esse tipo de feedback. No caso do NPS. Edu, eu queria saber de você. Eu sei que você não foge de uma polêmica, tem uma opinião forte sobre muitos assuntos. Eu queria saber o que você acha dessa onda de profissionais de marketing ensinando dentista a faturarem 100k, 200k, 300k e por aí vai, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Cara, esse tema é um tema que eu gosto porque eu toco na ferida e eu viro a faca. Eu enfio e viro, porque eu acho uma covardia, cara. Uma covardia com os dentistas que não têm preparo empresarial e eles são aliciados, estimulados a achar que tem uma pílula de sucesso e que o marketing vai fazer, o cara investe lá 10 mil em marketing e vai fazer um faturamento de 100k. Por que eu separei os módulos do dentista empresário em desconstrução, que eu falei o que era, e agora o reconstrução, que é marketing, vendas e liderança. Eu só posso ensinar marketing depois que o cara está estruturado, depois que ele sabe precificar. O último módulo, Next Level, a gente pode falar dele depois. Então, no módulo reconstrução, que a gente fala de marketing, e aí sim a gente tem a maturidade para poder vender para o mercado, eu só posso abrir a torneira para encher meu balde se os furos estiverem tapados.
Então, eu tenho que entender a parte de tributação, como eu vou economizar imposto, como eu vou me posicionar melhor por preço e depois eu ensino como vende. E aí, nesse ponto do faturamento 100K, eu vou dar um exemplo que aí vai ficar bem fácil. O investimento em marketing é mais um investimento que eu tenho no meu custo fixo. Eu tenho uma campanha como tem um parâmetro de o quanto eu investi para quanto eu faturei. Isso é um indicador. Só que o investimento em marketing, ele agrega o meu custo fixo. Muito bem. Para eu formar um preço, eu preciso ter 7 centros de custo contemplados. O primeiro é custo fixo, segundo custo variável, terceiro índice de retrabalho, quarto, quanto eu aloco para mão de obra, quinto, quanto eu tenho de lucro, sexto, quanto eu provisiono para pagar imposto, sétimo, quanto eu provisiono para pagar cartão. Então, vou fazer uma conta aqui muito rápida, que é um exemplo, tá? Eu quero que vocês peguem como exemplo, tá? Não é a realidade de todo mundo, mas eu vou fazer um tratamento de toxina botulínica para ter superior de face, que muitos dentistas, a gente atua em harmonização. Eu vou dar esse exemplo. Então, o meu custo de hora clínica, o meu Eduardo Picanso, hoje está em R$300. Então, uma hora para eu pagar o custo fixo, payback, recompra de equipamento, ele está dimensionado em R$300 a hora, é quanto me custa. Isso não quer dizer que minha consulta custa isso, tá? A minha hora custa isso. Então, se eu faço uma toxina botulínica, o modelo de negócio que eu tenho, ele exige conversa com o paciente. Não é chegar, senta aí, aplica e vai. Outro, senta aí, aplica e vai. Meu modelo de negócio... Não é drive-thru. Não é drive-thru, exatamente. Ele implica em ter e cultivar relacionamento. Isso está no meu processo, na minha cultura organizacional, que é uma coisa que a gente pode falar até em outro podcast. Senão a gente vai ficar aqui em 3 dias falando. Tem muito assunto. É muito assunto. Então, eu tenho 1 hora de atendimento onde eu vou conversar com a paciente e vou fazer a aplicação da toxina e vou fazer as recomendações pós-atendimento e marco uma consulta de revisão. Eu não gosto de chamar de retoque, porque quando você chama de retoque, você está admitindo que você errou. É que nem quando na época do implante, assim, a gente corrige essa inclinação na prótese. Cara, o paciente, na hora que ouve, se você corrige na prótese, é porque você errou. E todo implantodontista tinha por hábito, falava, a gente corrige na prótese. Cara, na percepção do cliente você errou. Então, vamos voltar aqui. Então, eu tenho 90 minutos para fazer a toxina. 90 vezes R$300 dá R$450 meu custo de hora clínica. Eu somo quanto eu gasto ali para fazer, 50 unidades de toxina, mais EPI, mais seringa, mais insumos, uns R$500. Então, eu já tenho 950. Boto 50 de retrabalho, dá 1.000. Pago 200 para quem faz a aplicação, ainda que seja eu, mais 200 é para mão de obra, então 1.200. Uns R$150 de imposto, 1.350. Uns R$100 de cartão, 1.450. E uns R$200 de lucro, 1.650. Em 1.650, quanto é que é o lucro? R$200. Eu vejo na decomposição do preço. Então, aí vem um amiguinho do marketing, falou assim, vamos fazer uma campanha, vamos fazer o Botox a R$1.000 nessa campanha e você vai vender 100 Botox a 1.000, você fez 100 mil. Sabe o que isso quer dizer? Que a cada um que você fez, você teve um prejuízo de R$450. Então, quanto mais você faz, maior o teu prejuízo. E aí o dinheiro entra, você não vê o dinheiro sobrar. Aí você faz 200k, o dinheiro entra e você não vê o dinheiro sobrar. Você fez 300k. E foram inúmeros casos de clínicas que quebraram porque fizeram a conta em cima do faturamento sem saber a precificação. Então, a dica é, não olhe só para o faturamento como único indicador. Você tem que saber o lucro por procedimento. Tem autores que chamam de MCU, que é margem de contribuição unitária, e a partir do maior MCU, do maior lucratividade, você escolhe os procedimentos de forma estratégica para que você possa vender eles na tua esteira de produtos. Muito bom, Edu. Muito bom. Eu já acompanhei algumas aulas do professor Picanso, do professor Edu aí. Eu sei que você dá aula também em especialização, a gente vai falar isso também daqui a pouco. Mas conta pra gente, Edu, qual foi assim, o marco na sua história, uma grande experiência ministrando cursos? Qual que foi o topo? Cara, o topo, eu vou falar, eu cheguei no topo e vou te falar que fiquei até com medo de morrer depois, que eu falei, depois desse dia, não tem como eu ir para um lugar mais alto. Foi participar do grupo de palestrantes para o Hoff Experience, que foi na Universidade de Harvard, Estados Unidos. Isso, quando eu fui para lá, eu sou um cara muito ligado no ensino, e Harvard,
para mim, é um templo sagrado da educação. A gente até brincou que, assim, só de pisar lá eu já me senti mais inteligente. E foi na Harvard Faculty Club, né? Lá naquele estilo Harry Potter, né? Aqueles tijolinhos, né? Cara, Aqueles quadros pintados eu lá arrepio, de 300, cara. 500 anos. Cara, eu arrepio de você estar lá, tu fala assim, nossa senhora, tô palestrando em Harvard. E ter a experiência de alunos, cara, do mundo inteiro, culturas diferentes. Tinham muitos brasileiros lá com a gente. E boliviano, uruguaio. Gente, foi muito legal a experiência. Então, esse foi o marco. E assim, quando você chega no topo, fala assim, cara, como eu vou palestrar onde agora? Só se for na Lua. E como não tem palestra na Lua, não tem como. Aí você daí já acha que chegou no pico e só olha para baixo. Mas é muito bacana porque a gente acaba se mantendo nessa crista. E eu espero, agora estou fazendo aqui uma provocação diretamente para o Thales Wilson, que ele foi o organizador desse Hop Experience. E a gente pode até falar como é que a gente chegou lá, né? Uma bela história também. Os desafios, os problemas que a gente enfrentou no caminho. Conseguimos ter turma cheia, foi um sucesso. Os professores fizeram parte também do nosso grupo. Professora Beta Fontanari, professora Sabrina, professora Luciane. E juntos aí a gente esteve 2 dias lá na Harvard Faculty Club. E foi tudo assim muito mágico, né? Até o encerramento, quando encerrou, acabou o curso lá em Boston, começou a nevar, foi uma coisa meio... parecia Disney, né? E tivemos também um professor americano aí, um cirurgião plástico da Califórnia, que ele iria estar presente com a gente, mas não pôde ir porque estava tendo incêndios na Califórnia, estava tudo fechado, aeroporto. Um momento aí, aconteceram muitos desafios. Exato. E uma coisa interessante é que muitos profissionais visam somente o lucro. E talvez esse ponto seja um ponto legal do podcast da gente falar, que a gente está falando da minha biografia, como estou sendo entrevistado aqui. Como é que eu fui parar em Harvard? Posso contar isso? Por favor. Onde começou? Onde foi a faísca? A chama inicial? Gente, a faísca é o que eu falo. Pratique sempre o bem. O Thales falou no comecinho do podcast que eu tenho uma vida muito boa, mas eu acho que é porque eu tenho sempre o movimento da gratidão. Eu sempre olho para qualquer situação e agradeço pelos aprendizados que eu tive com ela, por pior que seja. Estamos numa pandemia, mesma coisa. Quando eu perdi meu pai antes do vestibular. Hoje talvez seja a pessoa forte que eu sou por conta de olhar para isso e não paralisar. Eu ver o aprendizado, ter a gratidão e ter sempre boa vontade. E começou com uma boa vontade. Por que boa vontade? Porque eu e o professor Thales, nós fomos convidados pelo professor Clédson Azevedo para palestrar no Congresso Internacional de Lifting Orofacial, que foi em São Paulo. E a minha boa vontade e a boa vontade também do Thales, porque a gente acabou divulgando para as nossas turmas de alunos, de mentorados, a gente levou, eu e Thales juntos, metade dos congressistas. Nós dois juntos, metade dos congressistas. Na boa vontade mesmo. Na boa vontade. Por acreditar no evento e vamos divulgar, vamos comprar essa ideia. Exatamente. Então, assim, a gente não ganhava nada com isso. Gente, vai ter o Congresso Internacional de Lifting, vai ser muito legal, papapá. Então, quem segue a gente, sabe que a gente não fica vendendo comercial de nada. Então, quando a gente indica alguma coisa, porque de fato aquela coisa ela pode melhorar a vida de alguém, a gente foi para o Congresso de Lifting e aí, por ter sido os 2 maiores divulgadores do Congresso, nesse momento, o professor Clédson Azevedo, vendo que nós fomos os 2 que mais trouxeram congressistas para o evento dele, nos convidou para fazer parte como faculty, que são professores da equipe do MARC, Miami Anatomic Research Center. E é um dos maiores centros de anatomia do mundo. Então, eu e o professor Thales entramos lá por conta da nossa boa vontade no Congresso do Clédson e por conta disso a gente parou em Miami. E aí, em Miami, a gente teve vou contar uma coisa boa e a coisa engraçada. Em Miami, quando o Thales assistiu a minha palestra, ele achou a palestra muito boa e falou: Picanso, daqui a 40 dias a gente vai ter o Hoff Experience em Harvard. Você quer dar essa palestra lá, cara? Eu falei: meu irmão, eu posso falar até como eu aceitei? Eu tinha uma viagem para Disney com meus filhos e a minha ex-mulher. Eu já era separado, tá, gente? Eu não separei depois, não. Eu tenho uma relação muito boa com a minha ex-mulher e a gente tinha alinhado uma viagem para Disney ficar 15 dias, do dia 3 ao dia 18 de novembro
de 2018. E o evento era dia 19 e 20 de novembro de 2018. E aí eu falei, Luana, recebi um convite para palestrar em Harvard. Ela, que legal. Mas é na sequência da gente voltar da Disney. Você voltaria com as crianças sozinha pro Brasil e eu dali vou para Boston? E com as malas da Disney, né? Esse é o detalhe, né, pessoal? Eu nem tive a oportunidade de falar isso, mas Luana, muito obrigado pela compreensão. Um beijo, viu? Inclusive, eu fui pro Mark, era o meu final de semana. O Mark foi no feriado 12 de outubro. Era o meu final de semana das crianças. Falei, Luana, eu fui convidado para palestrar nos Estados Unidos. Minha primeira palestra internacional no Mark. Vou ser professor de lá, só que é no feriado que seria meu com as crianças. Você pode trocar? E eu era o único feriado que era a minha escala. Ela trocou comigo. E é por isso... Isso é uma coisa muito legal, da gente ter apoio da nossa família e amigos para as nossas empreitadas. Isso faz muita diferença, quem está ouvindo a gente aqui. Você estar, de fato, com pessoas que te jogam para cima. Permite você voar muito mais alto, né? Eu vejo que às vezes a gente se limita com medo, principalmente de não ter um apoio financeiro para fazer algum projeto. Mas, assim, tudo bem, depois de um certo tempo você até fica mais fácil. Você percebe que o financeiro não pode ser o maior impeditivo. O grande impeditivo que eu vejo é o mindset mesmo, é você não acreditar em você mesmo. Quanto mais você faz projetos que dá certo, mais você vai ganhando autoconfiança. Eu falo muito. 2 habilidades são presentes nos profissionais que são altamente exitosos, que têm muito sucesso, que são bons comunicadores, comunicam muito bem, e a segunda, eles têm uma autoconfiança, uma confiança neles mesmos assim, absurdo. Mas isso é igual o jogador, quando entra em campo, ele erra 2 bolas, ele já perde a confiança. Eu tive algumas empresas, eu montei aí umas 5 empresas e fechei esses CNPJs antes de começar a desenvolver, a crescer. E realmente, como você vai abrindo e falhando e não conseguindo ir, você começa a se questionar, será que eu não sei fazer isso? Será que eu sou realmente bom? Será que algum dia eu vou dar certo na vida? Eu falo isso muito com o Plínio, o professor Plínio de marketing também. Demorou 8 anos, mais ou menos, para as coisas começarem a acontecer do jeito que eu já trabalhava para elas acontecerem, mas eu dava muito murro em ponta de faca, as coisas não evoluíam, até que um dia, aquilo que eu fui plantando, desenvolvendo ao longo de 8 anos, e principalmente, quanto mais eu fazia, mesmo ano errado, mas aprendendo os caminhos, eu fui aumentando a minha confiança. Depois que você começa a acertar, a sua confiança aumenta tanto que você vai arriscando muito mais. E podendo contar com as pessoas, com os amigos, famílias, aí a gente voa mesmo. Eu tenho só para complementar isso aí, da autoconfiança. Aí agora eu chego no 3º módulo do Dentista Empresário, que é o Next Level. É o módulo onde a gente vai fazer o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. A autoconfiança vem através do autoconhecimento e a gente começa a trabalhar inteligência emocional de verdade, começa a trabalhar empatia, comunicação não violenta. O 3º módulo ele é basicamente comportamental. Então, tem um conceito que eu lancei, não sei se eu lancei, porque da maneira como eu lancei, ele é diferente do que alguns outros falam, que é a odontologia 4.0. O que é a odontologia 4.0? A odontologia 1.0 é o desenvolvimento técnico, que você sai da faculdade. Você sai de lá, carro 1000, é 1.0. Quando você abre a tua mente para o desenvolvimento do negócio, que eu treino no módulo Desconstrução e Reconstrução, eu tenho odontologia 2.0. Agora eu sei do técnica e sei do negócio. A odontologia 3.0 é quando eu faço o desenvolvimento pessoal, que é o autoconhecimento, que é o next level. E 4.0 é quando eu pego tudo isso aqui e junto com a visão de longo prazo. Aí eu tenho um dentista 4.0 e é em cima disso que todo o meu projeto de dentista empresário foi pautado. E aí eu tenho um dentista muito mais confiante, autoconfiante, seguro e pronto para o mercado. Ele não vai ficar pronto para o mercado sabendo mais implante, sabendo mais ROF, sabendo mais faceta. Vai ficar pronto para o mercado sabendo do negócio dele e sabendo ter inteligência emocional para lidar com clientes, lidar com equipe, lidar com fornecedores, lidar com parceiros. E isso faz com que ele, de fato, ele vá para o próximo nível mesmo. Por isso, o último módulo do dentista empresário é Next Level. E tem turmas abertas? Como é que faz para se inscrever? Conta um pouquinho aí, Edu, do projeto Dentista Empresário. O Dentista Empresário ele tem 2 modalidades. E as 2 modalidades, ela tem dois focos mesmo. Você pode adquirir ele no site, que a gente vai deixar aqui
em algum lugar do podcast. Vamos deixar na descrição aqui para vocês o link aqui do Edu, do Dentista Empresário. Então, ele tem um modo gravado. Então, o modo gravado, você vai ter acesso aos conteúdos. Tá? E tem alguns extras lá, algum material extra de apoio, mas você vai ter acesso ao conteúdo. Então, são 60 horas, 20 horas de desconstrução, 20 horas do reconstrução, 20 horas do next level. Então, você vai, compra e assiste online. É uma experiência que você vai ter. Quando você tem... Por isso que eu chamei de projeto Dentista Empresário. Porque além do curso, eu tenho a mentoria. A mentoria nada mais é do que o curso ao vivo. Só que quem compra a mentoria ganha o gravado da turma anterior. Então você tem a oportunidade de ouro de chegar na mentoria ao vivo, já tendo feito as 60 horas, já sabendo, se instalado mais ou menos no seu negócio, e na hora que chega na mentoria, os temas são os mesmos. Você chega com a pergunta do milhão, a pergunta que vai resolver o teu negócio. Uma coisa é você chegar na hora da mentoria ao vivo, sendo tudo novidade. Você fica com a cabeça explodindo. Quando você chega na mentoria, já sabendo, e aí podendo tirar a dúvida de ouro, que não são, gente, olha só, não são as minhas respostas que vão fazer o teu negócio alavancar. São as suas perguntas. Então, saibam fazer as perguntas para o negócio de vocês. Muito bom, Edu. Você está falando aí, eu estou pensando em vários pontos aqui. Até o próprio nome, né? Dentista Empresário. Tem um sobrenome, tá? Tem um sobrenome? Conta pra gente. Dentista Empresário. As aulas que não tivemos na faculdade. Porque desde 2003, quando eu acabo um treinamento, sempre algum aluno na plateia fala assim, a gente deveria ter tido isso na faculdade. A gente deveria ter tido na faculdade. Eu falei, querido, a gente não teve. Mas também não teve ROF, também não teve implante. E quanto você se dedicou para aprender ROF? Você despendeu quanto de dinheiro e de tempo? E para aprender implante? Quanto de dinheiro e quanto de tempo? E para aprender a gestão do teu negócio? Quanto de dinheiro, quanto de tempo você despendeu? Aí você quer uma dica. Não adianta que você não vai aprender implante com uma dica. Você não vai aprender ROF com uma dica, como não vai aprender gestão com uma dica. Então a sua maturidade em ter a consciência da necessidade faz com que você de fato vá para o próximo nível e para de dar desculpa que não teve na faculdade. Porque o que você não teve na faculdade, você investiu dinheiro e tempo para aprender. Você me trouxe muitos insights aqui, viu, Edu? Estou até me organizando as ideias aqui para poder falar. Mas um deles eu já fiz muitas mentorias, já investi em cursos de gestão e marketing. Acredito que eu já investi mais em cursos de gestão e marketing até do que cursos técnicos. Ou mais ou menos, já investi muito. Já fiz mentorias assim de... não chega a 3 dígitos, mas de 2 dígitos bem altos aí. E realmente, para um empresário, às vezes as pessoas falam, nossa, que absurdo, você pagou isso numa mentoria, isso? E eu sempre falo assim, o empresário ele não tem que ver o quanto custa aquilo, mas sim o quanto de fato aquilo vai trazer, não só pode, mas que é bem provável que vai trazer de resultado para o negócio dele. E um profissional muito técnico, muitas vezes ele não vê isso. E trazendo assim outra reflexão para complementar. Nós nos preocupamos muito, a maioria dos dentistas, né, muitos médicos escutam a gente, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, outras profissões escutam a gente também, mas falando mais para o dentista, nós somos muito preocupados com a parte técnica. E tem aquele sonho, né? Acho que meio que vou enriquecer fazendo a técnica. Você não vai enriquecer fazendo a técnica, independente da área que você atua e de quanto você cobra. Aquilo vai pagar as suas contas, suas despesas e vai sobrar. Você vai ter um lucro, você vai ter um patrimônio líquido ali, um PL, né, que vai sobrar daquilo que você fizer. E o que vai te deixar rico é o que você vai fazer com esse PL. Tem gente que vai investir em ações. Investir em ações traz um excelente retorno, sabendo bem utilizar. Mas também não é isso tudo. Nada vai trazer mais retorno do que ter um negócio. Nenhuma ação vai te deixar mais rico do que montar um negócio de sucesso, um negócio exitoso. Isso é uma mensagem para deixar nesse momento. Mas além disso, o Edu falou, você investiu quanto tempo em implante, quanto tempo em harmonização e quanto tempo na parte de gestão. Sem dúvida nenhuma, pensando como investimento, bolsa de valores, o capital que você investe na formação de gestão, de marketing, de finanças, esse capital vai dar muito, muito mais retorno para você da parte estratégica, vai dar muito mais retorno líquido do que o quanto você investe numa formação. Às vezes você investe, a gente estava falando hoje mais cedo aqui, até de um livro, né? Às vezes você compra um livro, não sei, de
Harmonização, R$700. Você aprende uma técnica, você vai cobrar R$2.000. Aquela técnica, você pode fazer ela 50 vezes no ano, R$100.000. Então você investiu R$700 no livro e faturou com aquilo que você aprendeu com o livro R$100.000. Porém, fazer toda essa estratégia, trazer esses pacientes, essa captação, esse CRM, colher o NPS, as estratégias que estão por trás de um negócio exitoso fazem parte da formação de gestão e marketing. Muita gente não quer se dedicar, muitos profissionais não querem se dedicar a isso. Não, só quero fazer a parte técnica, mas tenha consciência também do potencial que você vai atingir na sua vida. Não dá para chegar no fim da vida e reclamar que o mundo é cruel, Deus não olha para mim. A gente tem que fazer por onde também. Exatamente. No gente empresário, como eu falei, tem um curso, tem a mentoria. Eu tenho aí um grupo de mentorados que a gente teve minimamente o resultado de um ano. Eu tive um que bateu o recorde do faturamento da vida dele por 3 meses seguidos. Em junho, na pandemia, bateu o recorde da vida. Julho, bateu o recorde de junho. Em agosto, bateu o recorde de julho. Faturamento da vida dele. E, minimamente, quem faz essa mentoria ou o curso, eu posso falar que eu garanto que se ele fizer e aplicar minimamente o que a gente falou, ele tem um faturamento maior dentro do que ele deixa de perder com o imposto, entendendo a regra tributária, com que ele consegue precificar melhor e melhora o poder de venda dele entre 50 e 100 mil reais por ano, minimamente. Então, quanto vale, é o que o Thales falou, não é quanto você gasta num curso, que um curso, se ele vai te melhorar a performance, não é gasto, é investimento. Então, algo que vai te dar um retorno anual de mais 100 mil reais, quanto vale? E aí, esse valor, vocês vão clicar no link e vão ver o valor que está hoje para vocês, para a gente ter cada vez mais dentistas interessados no negócio deles e entendendo a estrutura, o plano estratégico, o plano tático ou gestor e o plano operacional, entendendo que o dentista é parte do plano operacional somente, mas ele tem que dar atenção às cadeiras gerenciais do jurídico, da contabilidade e tributação, precificação e financeiro, marketing, vendas, administrativo e o operacional dos processos mesmo, onde você cria e pensa como são executados os processos. Se você é dono de um consultório, você tem que ter essa visualização, ainda que não seja você a fazer. Mas você é o estrategista, você é o dono, essa posição você não delega. Você é estrategista. E você já leu quantos livros de estratégia? E tudo que você faz dentro desse modelo é sua responsabilidade. Por isso que eu falei do 3169. Você tem que ter a estratégia e tem que ter a execução. A execução é mais importante que a estratégia. Mas não adianta eu criar aqui uma corrida, eu e Thales Wilson, e eu boto aqui para correr com o Thales o Usain Bolt, um corredor. Quem vai ganhar? Se o Usain Bolt correr para a direção errada, quem vai ganhar é o Thales, porque ele vai de Moonwalker. Então, a ação, esforço sem estratégia, não vai te levar para o lugar que você tem que ir. Isso economiza tempo e recurso financeiro. Isso é uma frase muito importante, Edu. Você falando aí, eu fiquei pensando aqui em outros insights também, né? O pessoal de casa pode ter como inspiração e tomar decisões. Às vezes eu faço um curso, às vezes eu faço uma mentoria nessa área mais de gestão e marketing, e às vezes uma coisa que o professor fala nem é uma mudança tão grande. Às vezes a gente fala, mudou 1 grau na direção, só que 1 grau após 10 anos, ele determina o seu sucesso ou o seu fracasso. Apenas 1 grau na mudança da sua direção. E por outro lado, tem mudanças que são radicais, né? Você escuta a pessoa falando, aquilo faz tanto sentido para você que você fala, não, vou deixar de fazer aquilo que eu fazia antes e vou mudar completamente o meu jeito de trabalhar a partir de agora. Já falamos de Harvard, do Mark, dos amigos que a gente fez aí lá fora. Só dar uma complementação. Eu falo no meu treinamento, como é um conteúdo muito novo para muito dentista, eu falo, cara, você vai pegar o dentista empresário, aplica 1% por dia com 120% de esforço. Isso de forma repetida. Todo dia você melhora 1% do teu negócio. Você vai ver o resultado daqui a 1 ano. Você vai virar uma máquina. E é isso que acontece. A consistência, a disciplina do meu mentorado faz com que eles sejam foda. Top, Edu. Já falamos de Harvard, do Mark, dos nossos amigos.
Conta pra gente um pouco de como que a gente se conheceu aí, a troca de ideias, não pessoas, fala do Ego Meeting, Open Microphone, DMM, compartilha um pouco dessas histórias pro pessoal. Cara, a gente tem uma história muito louca. A gente lá pro ano, sei lá, 2011, 2012, a gente era amigo de Facebook, aquela coisa de Facebook, que a gente não sabe como conheceu quem, só que a gente tinha uma característica. Eu e o Thales, a gente ficava acordado até de madrugada e ele estava sempre com aquela bolinha verdinha online. E a gente, por algum motivo, a gente conversou. E a gente, a partir daí, começou a conversar sempre. E o Thales é das pessoas que eu falo que são pessoas interessantes. E isso é uma coisa legal para você de casa, olhar para quem está à tua roda. As pessoas que você anda, elas falam de ideias ou elas falam de pessoas? Então, o Thales, ele estava muito alinhado comigo. Ele fala de ideias. Não fica falando mal de fofoquinha, de fulano, da Mariazinha, do Juquinha. Não, de ideias. E aí isso me conectou muito a ele, já de cara. E a gente, logo na sequência, não sei se foi 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, eu criei um evento, que foi o maior evento que eu tinha feito até então. Acho que o maior vai ser o Harmonia, né? A gente pode falar até depois dele. O maior foi o Ego Meeting, que o Ego vinha de empreendedorismo e gestão em odontologia. E o Ego Meeting foi em Búzios, num resort, no Blue Tree. E a gente... Gente, aquele evento foi fora de série. E o conceito que eu tenho de evento é focado na experiência do cliente. Então, é um evento que tinha luau incluído, tinha festa incluída, no luau tinha karaokê, café, almoço e janta incluído. E uma coisa que nem é assunto aqui do podcast, mas quando você tem tudo incluído num evento, você pode deduzir 100% no seu livro caixa. Então você pode tirar do seu imposto. Então esse conceito o dentista tem que começar a entender. Que às vezes uma inscrição mais alta, mas que dá um monte de benefício, que separado você não poderia deduzir no imposto de renda. Eu não posso deduzir shopping no imposto de renda. Pode deduzir festa no imposto de renda. Mas se tiver na minha taxa de inscrição e o evento me dá aquilo, eu abato 100%. E o conceito do Ego Meeting foi esse. E o Thales foi para lá. E uma coisa muito, muito curiosa. O Thales chegou, a palestra dele era domingo às 9 horas da manhã. E era no segundo dia, então estava todo mundo já interagindo. E o meu amigo, doutor Gustavo, ele é uma figuraça e ele estava tocando a viola para a galera no karaokê, no luau. E aí ele fazia o Open Microphone e a gente, depois de um monte de cachaça, foi lá, eu e Thales, todo mundo cantando, se divertindo. E era festa Open Bar. Quando deu 1 hora da manhã, a festa era de 9 da noite a 1 da manhã, Open Bar. Chegou 1 hora da manhã, falei, ó, galera... Uma vibe incrível, a galera assim, incrível. Uma sinergia, todo mundo curtindo muito. Na praia, a gente tava na praia de Tucumã. O luau foi na praia, tá, gente? Não foi no resort. Gente, foi espetacular. Pode continuar, Edu. Você vai falar e eu vou complementar daqui a pouco. E aí, gente, acabou 1 hora da manhã. A gente, acabou. Pô, vamos mais um pouco. Eu falei, gente, olha só. O palestrante de amanhã, 9 horas, está aqui. Dr. Thales Wilson Cardoso. Vocês vão assumir um compromisso moral comigo, que amanhã, 8:55, estarão todos no auditório. Galera, eu me comprometo. Falei, então tá, beleza, vou bancar mais 1 hora de open bar aqui. Nego, foi a loucura. Beleza, mais 1 hora de open bar. Quando deu 2 da manhã... Espera aí, pessoal. Eu tenho que fazer um adendo aqui muito importante, tá? Eu já falei do coração do Edu. Era um evento, eu sabia que tava lá no 0 a 0 dando prejuízo. Um evento desse, eu já fiz, tomei muito prejuízo também. A gente sabe dos perrengues, mas o Edu, ele comprou isso porque os participantes queriam e teve um custo por isso. Ele bancou esse custo a mais por causa da experiência do cliente dele, a experiência dele, de tudo ali. E hoje ele chegou aqui na Enova, ele até falou alguns detalhes. Isso é capricho, isso é capricho. E isso é capricho. Ele podia simplesmente ter ignorado que lá ter acabado e o evento ter voltado no outro dia no horário normal. Só que ele sentia a energia que todo mundo queria e mais ou menos medir ali os efeitos daquilo sobre o evento e ele tomar a decisão, com certeza, ele criou ali. Para mim foi inesquecível, mesmo palestrando no outro dia. Eu tenho até uma história para contar, eu já comecei falando aqui, né? De que demorou 8 anos para minha vida acontecer. Nesse período aí, era um período que ela estava quase acontecendo. Mas para pontuar um pouco a minha história, nesse momento eu estava passando por algumas dificuldades. Eu tinha montado uma empresa de sapatênis, tinha desenhado sapatênis, tinha dado errado, e eu estava no fundo do poço, assim, estava quebrado.
Eu fui para Búzios dirigindo um Celtinha 2 portas, pelo menos tinha ar-condicionado, já era um luxo já. Eu dirigi, não lembro agora, 8 horas, 10, quase 10 horas, sei lá. Cheguei, já tinha acabado meu evento, fui pra baladinha lá, palestrei no dia seguinte, terminei de palestrar, nem almocei, já peguei a estrada de volta para voltar para São Paulo. Foi muita loucura e a gente faz muito isso, assim, sabe, sofri por isso de jeito nenhum. Na estrada, uma hora bateu o sono, lembro direitinho ali, quase chegando no Rio, bateu o sono, encostei num posto de gasolina e dormi lá no carro mesmo, esperei reanimar e continuei a viagem. E são coisas que marcam muito a gente, né? Assim, contar essa história aqui traz um monte de emoção, um período muito, muito bacana. Mas termina a noite aí que eu acabei de contar. Exato, a noite nem terminou. Assim, acabou o luau e aí o que aconteceu? A gente voltou em algumas vans pro hotel, pro resort. Quando chegou no resort, o Gustavo, que era o cara da viola, a gente voltou na van dele, e aí reuniram ali dos congressistas umas 15 pessoas. Umas 15, 20 pessoas. Umas 15, 20 pessoas. E aí a gente começou a tocar viola, ele começou agora Open Microphone Unplugged. E aí foi só a viola em volta do chafariz. Em volta do chafariz. Mas aí veio o segurança e expulsou a gente. Exatamente. E aí o resort pensou que a gente iria dormir. Mas no meio do caminho tinha uma brinquedoteca. Todo mundo do congresso invadiu a brinquedoteca. E aí o Gustavo, como era a brinquedoteca, ele começou a cantar Hilari, Hilari. Gente, parecia uma festa de carnaval. Vocês não têm ideia da vibração lá dentro. Dali a 10 minutos o segurança viu a gente lá e foi tirar a gente. A gente já não pode cantar? Não pode. Não, a gente foi fazendo uma profecia, uma procissão, um atador cantando, sussurrando as músicas. E até que a gente parou num banquinho em frente aos quartos da pousada, lá do hotel. E aí depois de, sei lá, uma meia hora, a gente foi pro quarto. Minha irmã ainda caiu na água, não caiu? Caiu, teu irmão ainda pulou, Fábio. Minha irmã ainda pulou na água. Minha irmã era palestrante também. Ainda pulou na água lá. 3 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, a gente já naquela manguaça, e o evento no dia seguinte foi um sucesso, 9 horas da manhã, todo mundo lá presente, conforme combinado, e com uma vibração, gente, lá em cima, e isso é uma entrega muito boa. E por conta disso, o Thales, a gente acabou fazendo mais conexão, e ele acabou me convidando para ser um dos palestrantes do DMM, Dental Marketing Meeting, que acho que foi o maior evento de marketing que eu já palestrei no Brasil e no exterior também. Com aquele lá, teve, sei lá, mil presentes no Centro de Convenções de Bolsa. 1.000 participantes de 15 países, muitos chilenos, teve pessoal do Moçambique. Foi aqui no Centro de Convenções de Bolsa, aqui em São Paulo, tinha o auditório principal, tinha sala só de secretárias, de assistentes, tinha sala só de acadêmicos de odonto. Foi um evento muito bacana. Foi. E aí, depois disso, eu acabei vindo para os outros DMMs e a gente fez essa amizade por conta da nossa alma, coração e idealismo. Muito bacana, Edu. E você também ministra aula em especializações? O que mais que o Edu faz? Cara, um monte de coisa. Barba, cabelo, bigode na paroxila, serviço completo. O Edu faz o seguinte, hoje eu faço tudo que esteja alinhado, isso é legal para falar para as pessoas de casa, tudo que esteja alinhado com as minhas prioridades. Então, hoje eu dou aula em algumas especializações, porque eu vejo, e até graduações, tá? Alguns tipos de graduação, porque para mim é um compromisso moral, eu não posso morrer e não deixar esse conhecimento para os dentistas. Então, eu vou em algumas turmas de especialização de alguns coordenadores que são meus amigos e algumas turmas de graduação para passar esse conhecimento da gestão. E o que eu estou observando? Que muitos que estão se formando não estão saindo com a crença que eu tinha, que você teve, que os dentistas formados que não deram atenção para a gestão tiveram, e estão criando negócios muito mais rentáveis, com uma filosofia muito mais estratégica. E aí, sabe o que acontece? Ele não perde tempo e esforço, ele não monta o consultório no lugar errado, não atrai o público errado, não vende errado. Você começa a saber se você está com o público errado, se o teu cliente te pede desconto. Gente, desconto, na boa. O Plínio fala isso, é a tua taxa de não ser diferenciado. Quando você é diferenciado e a pessoa enxerga um valor em você, ela tem vergonha de te pedir desconto. Tem vergonha. Você vai comprar alguma coisa, você quer muito.
Você chega, o cara fala, quanto é? 500. Cara, você não pensa, você faz por 400? Você não faz isso quando você enxerga valor. Então, entre o paciente não te dar valor, a gente tem aí um outro podcast para falar sobre, o paciente, ele não viu o valor, mas ele não viu porque você não tem ou porque ele não percebeu? Ele não percebeu porque você não soube comunicar? Então, onde é que está a estratégia de comunicação de valor para que esse valor percebido seja codificado em um preço estratégico que o paciente possa pagar um ticket alto? Então, fica com a luz amarela ligada quando o paciente pede desconto. Então, hoje o que eu faço é isso. Está alinhado com a minha prioridade. Qual é a minha prioridade? É profissional, tá? Porque eu jogo a pessoal junto. Filhos é a minha prioridade principal. Filhos. Profissional, a gente joga o dentista empresário, a mentoria, o curso, o software, que é o self-managed, que é meu bebê, levou 8 anos para nascer também, coincidência, levou 8 anos para nascer. A minha comunidade, Odonto Black Box, que é uma comunidade onde eu abro a caixa preta do consultório, e o meu consultório, que eu também continuo trabalhando como dentista, e eu aloco 100 horas em média por mês, são 1.200 horas por ano na minha gestão de tempo, 1.200 horas ano para eu ser dentista de consultório. E eu divido isso em média 100 horas por mês. Mas qual é a diferença? Quando você começa a fazer a conta, 100 horas por mês dá 25 horas por semana. Aí, um dentista que olhou isso, ele trabalha 5 horas por dia. Eu não falei isso. Eu falei que são 1.200 horas por ano. Então, no mês, eu posso trabalhar do dia 1 ao dia 10, 10 horas por dia, e eu já fiz as 100 horas. Eu vou ter do dia 11 ao dia 30 livre para fazer outras coisas, alocando meu tempo para outros projetos. Essa gestão da agenda, né? Ter uma agenda produtiva, isso faz toda a diferença na nossa vida, no nosso resultado. Aqui eu falo muito, às vezes a gente marca só um paciente, só um dia, porque é um retorno, alguém que quer muito. Aí você abre uma exceção, você tira o seu pedido, deixa de fazer alguma coisa. E o paciente às vezes falta ou desmarca em cima da hora, mas você já se comprometeu com aquilo, você já se organizou tudo, você deixou de fazer outras coisas, de ter outras reuniões, de fazer outros compromissos por causa disso. Então, essa é uma dica de ouro. Você já levantou a bola aí. Fala um pouquinho mais do Odonto Black Box, do Self Manager, um pouquinho deles para o pessoal conhecer. Vou falar aqui. Só complementando esse assunto antigo, existe muita diferença entre ser produtivo e estar ocupado. A maioria dos dentistas trabalha lá, eu trabalho de 8 da manhã às 10 da noite. Você está ocupado. Produtivo está alinhado a pensamento estratégico. Então, agora respondendo a pergunta, os projetos, eles são projetos todos complementares. Por isso, eles estão alinhados numa prioridade única, que é o meu legado moral de transformar a odontologia, através do conhecimento de gestão, finanças, estratégia e marketing. O dentista empresário são 60 horas. O curso gravado 60 horas, a mentoria 60 do gravado, mais 60 do ao vivo. O dentista ele vai se instalar como dono e já com uma alma de autoconhecimento. Ok. A comunidade Odonto Black Box, ele é um grupo de estudo que toda segunda-feira às 19h30 eu trago uma dor do consultório para resolver essa dor. A gente já falou sobre como pagar colaboradores, já falamos sobre como calcular a hora clínica. Então, cada segunda-feira eu trago isso. Então, eu tenho, igual o Toshines, está sempre fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque está sempre fresquinho. Quem entrou na mentoria, acaba a mentoria 60 horas, sente falta de estar comigo toda semana. E aí ele também entra para a comunidade Odonto Black Box. Quem entra primeiro para a comunidade Odonto Black Box, está comigo toda semana, são dores, ele sente falta de um treinamento continuado, de começo, meio e fim. Aí ele vai para o dentista empresário. Então, os dois se complementam. E o que é o Self Manager? O Self Manager foi uma ferramenta que nasceu depois de eu dar aula por 17 anos e o meu aluno não saber implementar o conhecimento que eu passei. Ele paralisava porque ele não sabia montar a equação para calcular a hora clínica dele e muito menos especificar. E aí eu criei uma ferramenta que o meu assinante, ele coloca os dados dos custos estruturais, eu calculo a hora clínica do espaço, ele coloca os dados para a formação dele profissional, quanto ele investiu na graduação, no mestrado, doutorado, especialização, para eu trazer valor presente, valor investido, e a ferramenta de precificação integrada com prontuário, com agenda e com o teu dia a dia do consultório. Então, é uma inteligência e estratégia integrada numa ferramenta
que é o que era o meu sonho que houvesse quando eu me formei e não havia. Eu criei, tive um investimento alto para as pessoas entenderem o que é um investimento numa ferramenta dessa, que ele é uma ferramenta completa, né? R$2 milhões até agora. Então, é um investimento alto e que é o meu legado para transformar a odontologia. Legado, gente, não é apartamento, não deixa sítio, não é isso. Legado é... Cara, quando meu filho olhar para mim e falar assim, cara, o que meu pai foi na vida? Foi um puta pai, presente, quando tô com eles, a gestão de tempo, você se dedicar 100% no que você está fazendo. Então, você está ouvindo podcast, cara, se você ouviu o podcast junto com outra coisa, desculpa, você perdeu metade do que eu falei. Se você ouviu com total foco aqui, você tem muita chance de ter um grande ganho com o que a gente bateu o papo aqui. Senão você está perdendo o seu tempo. Então, essa dedicação é o legado e eu quero deixar isso para a odontologia. Eu hoje sou um cara, para você ter ideia, para eu ter investido 2 milhões num software, é porque a odontologia me deu isso. Eu só estou devolvendo para ela. E qual foi o maior desafio, Edu, que você já enfrentou até hoje no campo profissional? Cara, o desafio, eu posso falar tantos, cara. Quando eu perdi meu pai para fazer o vestibular, isso foi um desafio, porque nessa hora você fica descrente, você não sabe o que você vai fazer. Eu simplesmente não pensei, eu só fui dando o meu melhor. E sabendo que eu não tinha uma segunda chance. Ou ser bom ou ser bom. Talvez por isso, todas as disciplinas de odontologia, eu aprendi sem ainda é chato, pode ser chato, não tem nada chato, porque eu tinha que aprender porque eu tinha que ganhar dinheiro. Então, esse foi um desafio, que não sei se foi o maior. O desafio de montar o software. Mas eu acho que o desafio maior é um desafio que eu não conquistei ainda, que é o desafio de mudança de mentalidade. Que hoje existe, eu vou falar que até uma arrogância, uma prepotência do dentista que se forma, ele faz uma especialização, ele é faixa preta na odontologia, ele é bom tecnicamente, ele é faixa branca na gestão, ele, pela arrogância de ser bom tecnicamente, ele não admite, não tem humildade para admitir que ele precisa aprender a gestão. Então, meu maior desafio é o quebrar essa cultura do dentista, ele sendo bom, daqui a pouco ele está trabalhando para um grande grupo, que esse grande grupo, ele sabe conquistar cliente que o dentista não aprendeu a fazer, sabe fidelizar cliente, sabe vender, sabe montar um negócio, sabe treinar a equipe, e é disso que eu estou falando. Para o dentista concorrer com os grandes grupos, ele precisa aprender minimamente a organizar o negócio dele e contratar as pessoas certas, motivar as pessoas certas, treinar as pessoas certas, que aí você atrai o paciente certo e o paciente certo não te pede desconto. E você vive num local, como o Thales descreveu, que é a minha vida. É uma vida plena, porque o meu negócio ele é fundamentado em uma cultura que foi minha atribuição ter criado. E aí isso faz todo sentido. Quando eu pego o ciclo e as pessoas falam assim, pô, Picão, você dá uma sorte, né? Eu falo, cara, nunca foi sorte. Foi visualização estratégica desde o primeiro passo, entendendo a jornada de compra de um cliente, e esse cliente pode ser um aluno, pode ser um mentorado, pode ser um paciente. Então a jornada de compra tem que ser mapeada para eu criar os processos e definir quem são as pessoas que vão atuar em cada etapa do processo para que isso faça sentido e no final parece que a gente joga a bola como mágica, né? Joga como música. Então parece que é tudo fácil. A gente toca a bola e a bola entra, toca a bola entra. E é isso. No final é isso, nós temos uma cultura anterior e uma estratégia. Muito bom, Edu. Você me trouxe muitos insights aqui, eu já vivi algumas coisas parecidas também. Quando você fala aí do profissional que é faixa preta tecnicamente, o ego sobe um pouquinho, né? Então, é difícil ele descer para ter a humildade de que ele não sabe algumas coisas. Eu lembro de quando eu fiz especialização MBA em marketing digital e depois começou a explodir a fórmula de lançamento, muita coisa assim. Não, eu estudei Philip Kotler, o pai do marketing, não sei o quê. Esses 7 passos do sucesso, todo mundo está vendendo na internet, isso não vai fazer sucesso. E muito pelo contrário, o mundo comprou muito a fórmula pronta, que as pessoas criaram a partir do fórmula para vender cursos de marketing, um monte de coisa. Eu acabei passando para trás, eu precisei realmente reconhecer que aquela formação que eu tinha em marketing digital, eu precisava me atualizar, não era porque eu tinha aprendido lá com os pais do marketing que eu estava fazendo o que tinha de melhor. Muita gente tinha automatizado, percebido o comportamento do consumidor e melhorado muito aquelas ferramentas. E eu vejo também que esses profissionais que viram faixa preta tecnicamente, Edu, principalmente na nossa área,
eles sofrem muito com problema de ego, né? Eles gostam de ter o ego massageado. Então vem esses grandes grupos e às vezes realmente a remuneração é menor, mas criam classificações, premiações, ali uma atmosfera diferente. Uma atmosfera diferente que o profissional acaba sendo o reizinho daquele universo e para ele tá bom, ele tá feliz, tá satisfeito daquele jeito. E são alguns questionamentos, inquietudes, reflexões que eu tento passar para vocês, se realmente onde vocês estão vivendo agora, o que vocês estão fazendo, vocês estão realmente vivendo pleno, como o Edu colocou, vocês estão cumprindo a missão, deixando o legado de vocês? Isso é um ponto bem importante. Edu, qual que é a sua visão para os próximos 5 anos? A visão além do alcance do Eduardo Picanço? Visão além do alcance do Eduardo Picanço, eu quero transformar a odontologia e eu ter mais dentistas empresários, porque a gente tendo essa visão, eu subo o sarrafo. E aí o nível da odontologia ele vai ser mais bem respeitado, porque os dentistas vão ter um posicionamento melhor, um posicionamento mais profissional. Eu vou acabar com as crenças que eu já acabei dos meus mentorados. Que aqui na minha cidade, Picanço, que você não sabe aqui na minha cidade. Aqui ninguém cobra consulta. Eu falo, cara, que oportunidade de você se diferenciar. Você ser o único que cobra consulta, porque o teu valor tem que estar lá em cima. Mas eu preciso que você aprenda como faz isso. Então, essas crenças de eu não consigo cobrar mais do que R$200 numa restauração, eu não consigo mais do que isso, é crença. Tudo crença. Na hora que eu ensino posicionamento estratégico, como vende para essa pessoa, a pessoa vê que ela consegue vender. E aí, daqui a 5 anos, eu espero que eu tenha aí uma fatia do mercado. Eu falo, meu treinamento não é para todo dentista. Ele é para todo dentista inteligente. Parece até uma arrogância minha. Mas o dentista que tem a cabeça fechada, ele quer ser só técnico, ele não vai render no meu treinamento. Dentistas inteligentes que querem aprender como o negócio realmente funciona, são esses que vão mudar a visão do nosso profissional. Eu sou só uma parte da mudança, mas eu sozinho não faço nada. Tem um vídeo no YouTube, que é um vídeo curtinho, ele chama The First Follower. Ele é um vídeo de um maluco dançando uma rave num gramado, e os movimentos funcionam assim, e muitos dos meus mentorados já falaram que eu era aquele maluco lá dançando. Quando eu comecei lá atrás, eu era um maluco dançando. Hoje eu tenho, gente, mentorados que são os primeiros seguidores. E o movimento só existe porque eles existem. Porque vocês existem, porque vocês acreditam, e é isso que transforma o mundo. Parabéns. Não sou eu, são vocês. Parabéns. Caralho, que chorar no podcast é foda, hein, cara? Foi o primeiro caso. Cara. Assim... Ainda bem que não tem vídeo, gente. Ainda bem que não tem vídeo. Como não, né? Como não? Muito bem. Deixa eu pensar aqui. Tem algum livro que você recomenda pro pessoal, Edu? Alguma indicação de livro? Cara, os livros que eu recomendo são livros fundamentados em estratégia. O livro que eu vou falar é um livro batido, assim, a gente até falou antes aqui do podcast do Pai Rico, Pai Pobre, falou da Estratégia do Oceano Azul. E o Estratégia do Oceano Azul é o livro que eu vou recomendar aqui. Tá? Acho que até já foi recomendado no outro podcast, porque eu penso nele diariamente. Tudo que eu vou fazer, eu penso, cara, o mercado, ele é carente dessa ideia, é carente dessa ferramenta? Então eu tenho um oceano azul. O dentista empresário nasceu disso. O self-manager nasceu disso. Eu quando criei o self-manager, eu criei porque eu fui testar todos os softwares e achei todos uma bosta, porque eles não tinham o elemento principal, que é eu formar meu preço e eu saber meu lucro. E aí ele me dá o dado quanto eu faturei, mas ele não me dá o dado quanto eu lucrei, que quanto sobra no mês não é quanto eu lucro não, tá, gente? Ali tem muita reserva de lucro para cobrir payback, para cobrir quanto você investiu na profissão. Aí eu brinco aqui, ó, eu investi no meu consultório, eu investi 500 mil na estrutura, já investi 900 mil no meu intelectual, nos meus mestrados, residências e formação. 900 mil reais que eu botei em mim. Gente, se eu trabalhei 15 anos, em 15 anos eu consegui juntar 900 mil reais, que profissional de bosta que eu fui. Porque eu em 15 anos, eu botei o dinheiro, eu recuperei o dinheiro que eu já tinha. Então, uma bosta. E tem gente que nem isso recupera, porque não tem essa visão. Inclusive, quando um paciente meu fala assim, pô, mas é caro isso? Eu ontem mesmo falei isso com uma paciente. Nossa, mas é caro, né, isso?
Falei, caro foi eu ter colocado 500 mil na frente para montar essa estrutura para te atender da melhor forma. Caro foi eu ter colocado 400 mil na frente para eu me formar e hoje te dar a resposta que você quer em 1 hora. Caro é eu ter 30 mil de custo fixo para poder te atender em 100 horas. Então isso me dá R$300 1 hora. Então quando você vai pagar 10 mil, eu falo, quanto você me cobraria, dona Maria? Quanto você me cobraria se você colocasse 500 mil na frente para montar essa estrutura, sem garantia de ter paciente? 400 mil para investir no teu intelectual, sem garantia de paciente. E essa estrutura te custa 30 mil por mês. Quanto você me cobraria por 1 hora de atendimento? Ela, nossa, não tinha pensado nisso. Mas tem que pensar, porque foi isso que eu fiz por você. Eu aprendi implante, não foi para fazer implante em mim, fazer implante em você. Eu aprendi ROF, não foi para fazer ROF em mim, fazer ROF em você. Então, eu fiz tudo isso por você. Então, o honorário vem de honra. Vem de você honrar o conhecimento que eu botei na frente para te servir. E é esse o pensamento que eu quero que o dentista brasileiro tenha. E depois a gente tem projeto de ir para o exterior, Estados Unidos e Europa. Isso é papo também para outro podcast. Muito bom, Edu. Muito boa indicação. A estratégia do Oceano Azul já foi recomendada aqui anteriormente também, mas você falou aí de algumas coisas e eu acredito que eu também, quando eu vou tomar alguma atitude, fazer alguma estratégia, ele me gerou uma mentalidade de como que eu processo a informação. Eu vou montar um negócio, aquele mercado ele é carente, já tem muita gente oferecendo, como que eu me diferencio? Então, isso é muito rapidamente. Às vezes é milésimo de segundo, eu já crio o meu produto, que a gente chama de... Hoje tem vários, né, que falam fit, né? Você criar um produto que é exatamente o que o mercado quer consumir, naquele preço que ele quer pagar. Tem várias coisas que você ajusta. Eu já faço isso muito rapidamente, eu consigo fazer essa visão. E realmente, isso veio de um mindset, de uma mentalidade a partir da leitura desse livro. E, mais uma vez, eu colaboro aí na recomendação dele também. Edu, a gente já está quase chegando no final. Antes da gente terminar, de ouvir suas considerações finais, eu quero que você conte para o pessoal também sobre o Congresso Harmonia. De onde que ele surgiu? O que é o Congresso Harmonia? O Congresso Harmonia, ele nasceu exatamente de um conflito que eu, como você falou, que eu me posiciono, que eu fico incomodado com o conflito de mentes rasas. Então, o Congresso Harmonia, ele nasceu quando houve uma discussão da medicina contra a odontologia, achando que os dois eram um inimiguinho do outro. Falei, cara, isso é pensamento de mente rasa, pensamento de mente que não pensa para frente. Porque aí o médico que estava lá atrás, ele comparava um dentista ruim com um médico bom. E isso é ou uma... vamos chamar assim, inocência, ou uma sacanagem deliberada. Porque eu não posso comparar um médico bom com um dentista ruim. Porque se eu comparar um dentista bom com um médico ruim, eu vou falar que a medicina não presta. E essa é a narrativa correta? Então, o argumento nunca foi moral. Então, por conta disso, o que eu fiz? Eu peguei pessoas do alto escalão da medicina e da odontologia, que, obviamente, quem é bom não corrobora com esse tipo de mentalidade, para fazer um congresso, um evento, onde eu vou unir a medicina e a odontologia num evento onde juntos vão estar palestrando médicos, cirurgiões plásticos, dermatologistas, nutrólogos, cirurgiões dentistas. E ao final de um bloco da manhã, ao final do bloco da tarde, a gente vai fazer uma mesa redonda dando ponto e contraponto, mas agora de profissionais com a mentalidade de abundância, não de escassez. Então ele vai ser em março do ano que vem, se não me engano é 17 a 19 de março do ano que vem. As inscrições, eu não sei nem se elas estão abertas ou não, mas você pode tentar congressoharmonia.com.br. Se estiver aberta, você pode comprar. Se você comprar hoje, obviamente vai ser um preço mais barato do que o mês que vem. Então, essa é a ideia de lote, né? A gente tem 100 ingressos em cada lote. Então, bateu 100 ingressos, passa para o lote seguinte. Nesse podcast eu não sei quanto é que tá, então entra lá e vê e participa disso. Você vai estar participando, você vai fazer parte de um evento que é o Movimento para a União da Saúde. Tá? Então a gente vai separar a galera do mimimi, que é a galera que vai continuar reclamando, que o amiguinho ele fez errado, e essa galera não é a galera que tem que ter voz. A galera que tem que ter voz é a galera que pensa alto, pensa em sinergia, pensa em soma, pensa em que um pode complementar o outro, e essa é a mentalidade de todo mundo que está lá. E o professor Thales Wilson, obviamente, é um dos palestrantes desse evento grandioso e épico, eu diria, e todos os congressistas
vão estar lá nesse evento épico. E eu já estou agitando também, já viram que eu sou um cara desse, o evento social, que é no social que a gente faz relacionamento e network. Isso também pode ser papo para um outro podcast. Muito bom, Edu. Vai ser um prazer, realmente, uma baita responsabilidade estar participando aí do Harmonia. Espero poder atender aí a expectativa quanto ao convite. Ontem a gente estava conversando, batendo um papo aí, né, Edu, e a gente estava falando sobre isso, né, os congressos, né, que diminuíram. Presencial, chegou a ter alguma coisa em São Paulo, menores, até 300 pessoas, depois acabou saindo de novo. E a gente sempre tocou muito nisso, né? Congresso, a parte, uma das mais importantes, se não a mais importante pra gente, é a parte do social, as pessoas que a gente conhece, relacionamento, né? Às vezes você vai lá fazer uma aula, o coleguinha que você conhece do lado, às vezes a pessoa até casa com o coleguinha do lado, às vezes monta um negócio, vira um amigo, indica livro, indica curso. Então, quanto vale você fazer um amigo, né? Fazer esse network, esse relacionamento? E muitas das pessoas que iam, tecnicamente, não, o congresso é importante para os cursos que eu vou fazer, o congresso é importante por causa dos equipamentos, comprar as novidades. Hoje, com a pandemia, a gente percebeu que tudo isso, comprar, o e-commerce estourou, as pessoas compram tudo pela internet com preços muitas vezes ainda melhores. Cursos hoje, eu trabalho nessa área, eu tenho vários cursos aí online de harmonização. Hoje, mais de 80% dos meus alunos são de fora do Brasil. A gente tem feito um trabalho bem grande na língua espanhola e agora começando os cursos em inglês também. Esse é um projeto que a gente já vinha cultivando. Então, e eu consumo, além de ter meus cursos, eu consumo muitos cursos. Eu falava com o Edu que no último ano eu comprei 12 cursos online. E para mim é muito simples. Se eu quero aprender sobre algo hoje, durante muito tempo da minha vida eu só pensava que eu aprenderia aquilo no curso presencial. Hoje, para mim, a maneira mais fácil é comprar um curso, eu compro. E realmente, se eu não ficar satisfeito com ele, eu nunca pedi o dinheiro de volta até hoje, eu até brinco com o pessoal que, às vezes até por respeito, por ser um produtor também, eu nunca pedi. Mas se eu não fiquei satisfeito com aquilo que eu aprendi, eu vou e compro outro curso, eu faço outro curso sobre aquele tema com outro professor, até encontrar alguém que seja um mentor, que pegue na minha mão e que me leve. E tem cursos que eu compre, que só de comprar o curso, eu vou lá na aula 7 do módulo 8 e é aquilo que eu queria. Às vezes eu nem assisto o curso inteiro, eu acho que o ideal é sempre assistir o curso inteiro, mas como a gente tem tantas prioridades na vida, às vezes eu compro o curso só para aprender uma coisa. Às vezes comprei um curso de edição de vídeo, fui lá e queria saber como trabalhar com chroma key, aquele fundo verde, aprendi, ótimo, resolvi o meu problema. Eu gosto de passar isso para o pessoal porque uma coisa que ainda a pandemia não resolveu, a gente está com o nosso colaborador aqui, a ASB, o Igor aqui, que hoje faz odonto, tá no primeiro ano de odonto dele. Eu brinquei com ele essa semana, eu falei com ele, Igor, e as baladas da faculdade? Ele, como assim, né? Pandemia, balada, primeiro ano. Eu falei, pô, tem que ter, nem que seja virtual. Não é a mesma coisa. Nunca se viram os colegas pessoalmente a fazer a primeira balada virtual. Eu acho que tinha que ter alguém na turma para organizar, para ter isso. Porém, eu fico pensando, toda essa galera que está no primeiro, segundo ano de faculdade, a faculdade geralmente é a época da vida mais social que a gente tem na nossa vida. E não ter essa oportunidade, o primeiro e segundo ano normalmente são os anos que a gente mais pode aproveitar isso, assim, eu acho que fica faltando alguma coisa para esse pessoal. E para a gente, em relação aos congressos, eu tenho certeza que quando voltar, às vezes até inconscientemente, muita gente vai estar ansioso para voltar, para ter esse convívio social com pessoas com interesses parecidos, como são os colegas que a gente acaba se encontrando aí nos congressos. Isso é essencial, o que eu vou falar agora, que me deu esse gancho do network, do relacionamento. Os congressos, eles fazem isso, então você estimula pessoas com interesse comum e eu acho que esse é um dos maiores ganhos do projeto Dentista Empresário, porque o network que você faz não é com um dentista ruim, é dentista que está querendo alavancagem, dentista está querendo progresso. Então, eu juntar 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas que estão querendo melhorar, um ajuda o outro. Então, o meu grupo, tanto que o Dentista Empresário, o grupo do WhatsApp não chama Família Dentista Empresário, que é um pegando a mão do outro. E para você ter sucesso, a gente tem os 3 Qs da inteligência, o QI, o QE e o QR. O QI é o quociente intelectual, o QE é o quociente emocional e o QR é o quociente relacional. Eu preciso dos 3 para alavancar. E aí aquela provocação que eu faço na maioria dos meus treinamentos
O aluno que era o aluno nota 10 da sua turma, ele é o mais bem sucedido no mundo empresarial hoje, e em 100% das turmas não é. Então o cara tem um QI alto, mas ele não desenvolveu o QE e o QR. Quando ele desenvolve de forma estratégica os 3, é a pessoa que chega no próximo nível. Isso eu treino no meu treinamento. É pleonasmo, né? Treino no meu treinamento. Então isso eu abordo no Dentista Empresário. A gente vai falar dos 3 Qs da inteligência e aí você vai conseguir ter a atenção. Falei hoje pro Thales, quando a gente estava vindo, que maturidade é quando a gente consegue trazer o que a gente fazia de forma inconsciente para forma consciente. Eu acho que o Dentista Empresário tem esse desafio. Tornar consciente o que sempre deu certo com você, mas que você nunca soube por quê. Pessoas gostam de mim, como é que eu vendo? Eu vendo bem. Mas você sabe o que você faz? Não, ali eu vou treinar você para você ver por que você vende bem. Por que as pessoas gostam de você? Como é que se pratica a empatia na prática? Como eu olho para o outro com um olhar de amor real, sem julgamento, e eu praticar isso diariamente. Então isso faz toda a diferença e o teu relacionamento melhora, as pessoas começam a achar você uma pessoa interessante, porque você de fato se torna interessante. Só que agora de forma consciente, não de forma inconsciente. E você virou uma máquina. Muito bom, Edu. Você está falando aí, eu fiquei pensando aqui. Claro que quando a gente escuta uma informação, a gente acaba questionando o quanto aquilo realmente... Será que isso é verdade? Será que isso é assim? O Edu falou do QI, do QE e do QR, né? Inteligência, a parte emocional e a parte relacional. E eu pensando aqui, hoje para mim uma das coisas mais importantes que existe é a inteligência emocional. Às vezes alguém me faz alguma proposta, me faz alguma pergunta, um aluno, um paciente fala alguma coisa, eu penso, né, assim, eu tenho um amigo, o Edmundo do Chile, que a gente brinca que a gente é super, assim, especialista, muito mais avançado que um PhD em paciência, porque a gente recebe cada pergunta e você tem que respirar para poder responder, mas eu fico assim, como é que essa pessoa teve coragem de perguntar isso? Por que ela não pensou um pouquinho e não perguntou? E não teve esse gasto de energia. Que às vezes a gente percebe que as pessoas tomam atitude, às vezes elas estão preocupadas com uma coisa própria dela. Normalmente nós nos movemos pelas nossas necessidades próprias. Só que se você tiver um pouco de inteligência emocional, alguma atitude que você vai ter, aquilo vai te prejudicar. Talvez você ganha, você tenha um bônus, um aumento, um desconto agora, mas você vai quebrar uma relação, igual um cristal. A partir daquilo que você fez, você quebrou o cristal. Perdeu a fantasia ali, o encantamento. A relação ela pode até continuar, mas aquilo já mostra que a pessoa não tem inteligência emocional para determinados tipos de situações. Enfim, esse é um ponto que eu acho bem importante trazer. E essa questão do relacionamento, também já falei isso acho que em outros 2 podcasts, vou repetir de novo, tem um provérbio chinês que ele fala, né, que a única coisa na vida que é mais importante nessa fase de sucesso, de crescer, do que os estudos, são os amigos, né, os mentores que você tem na vida. E isso para mim faz muita diferença, que você pode estudar muito, 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 mas se você não tiver mentor, não tiver relacionamento, não conhecer pessoas, as grandes oportunidades provavelmente não vão chegar até você. E tem pessoas que não estudaram tanto, que sabem pouco de alguns assuntos e tem um assunto que ele sabe um pouquinho mais, mas se ele tem muitos amigos, bom de relacionamento, mentores, grandes oportunidades vão aparecer para ele na vida. O Edu falou, eu sou apaixonado, quando eu ministrava cursos também de gestão, marketing, eu sempre falava muito disso, que tem um trabalho que é feito em vários países, aqui no Brasil ele foi feito algumas vezes na USP e eram 3 cursos superiores, se eu não me engano era medicina, se eu não me engano era direito, medicina e alguma engenharia, creio que civil. E aí pegavam os melhores alunos da sala e os piores e comparavam 10, 20, 30, 50 anos depois profissionalmente para ver como eles estavam profissionalmente. E normalmente os 10 melhores, era um ou outro, que estavam bem profissionalmente. A maioria dos 10 melhores de cada turma trabalhava, eram empregados não os 10 piores, mas dos 30 ali piores, que estavam abaixo dele. Por que isso acontecia? Pela capacidade de relacionamento. Focaram tanto na questão só da inteligência mesmo, do QI, da racionalidade ali, que não eram bons de relacionamento. Isso eu escutei de vários.
profissionais formados por faculdades com nome, ITA, que depois que eles se formam, eles têm dificuldade de relacionamento. Como alguém que formou numa faculdade inferior pode querer dar ordem, falar o que é melhor. Eu formei em tal faculdade, e isso acaba complicando o relacionamento também. É uma boa reflexão aí para vocês que estão acompanhando hoje, que foi cheio de inspiração esse podcast. Muito bem. Acho que deu tempo, né, gente? É isso. Chega, né? Já deu, Edu, mas antes da gente terminar, eu quero que você deixe uma mensagem final para o pessoal. Mensagem final, gente, eu poderia ter pensado numa frase bonita, né? Penso, logo existe, não sei. Vamos pensar na... A mensagem final é isso, gente. A ideia é que vocês e todos, que vocês possam estimular pessoas a terem um comportamento de protagonista e não de vitimista. É muito mais fácil eu culpar a circunstância do meu fracasso. Só que eu separo os profissionais que fazem exatamente o contrário. Não atribui a circunstância, e sim a si as causas do seu sucesso ou fracasso. Então, quando você culpa o Bolsonaro, o Lula, o dólar, o ien, a Libra, você culpa o Covid de você não estar sendo bem sucedido, você está perdendo a oportunidade de realmente entender como você vai fazer para sair desse lugar. Então, sejam protagonistas. Quem quiser a minha ajuda, eu estou aí para isso. Tá? A minha missão de vida é ajudar dentistas a melhorarem suas performances a partir do momento que vocês tenham duas coisas. Uma, queiram ser realmente protagonistas da história de vocês. E a segunda, vocês têm que saber aonde vocês querem chegar. Se vocês não sabem isso, eu não consigo ajudar. Então, se você quer abrir uma rede de franquia, ter um consultório simples, ter uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela só para ver o sol nascer, eu preciso que você saiba qual é a sua Roma. Todos os caminhos levam a Roma, mas qual é a sua? E aí, nesse trajeto, eu vou te ensinar a fazer ele de forma feliz, escolher o veículo adequado e que você aproveite a viagem e a vista. Muito obrigado, Edu. Foi um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Enova, no nosso EnovaCast. A gente sempre procura trazer pessoas que a gente admira, amigos, e que possam realmente trazer muito insight para o seu negócio. Que você que está aí no interior de São Paulo, está aí em Nova York nos ouvindo, está aí em Xangai, possa ter realmente inspiração para mudar o jogo de vocês. Esse foi mais um episódio e nos vemos em breve em mais um EnovaCast. EnovaCast.